Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para falar de um assunto que está aí corriqueiro nas redes sociais, né? A declaração do pastor Kleber Lucas, a qual ele fala aí algo meio tão assim duvidoso a respeito do hino 39 da harpa cristã. Segundo ele, o hino traz aí uma mensagem racista. Tá? O pessoal está comentando em tudo quanto é rede social. Mas hoje nós vamos entender o seguinte: é realmente isso que o hino está falando? Essa era a intenção do autor? Para que nós possamos entender isso, nós vamos aqui no primeiro ponto, Kleber Lucas e o hino. Depois nós vamos fazer uma hermenêutica do hino. O que a Bíblia diz, o pecado ou cores. Vamos lá entender, tá, pessoal? O que o pastor aí, Kleber, disse? O hino traz uma mensagem racista, tá? Entre aspas. Será se o hino fala dessa forma mesmo? Essa era a intenção do autor? O que o hino diz? Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Primeira coisa, pessoal, que nós temos que entender é o seguinte: quando eu pego um texto isolado, seja ele bíblico, seja ele qual for, eu posso ali acabar cometendo um erro, tá certo? Na minha interpretação, eu posso conduzir o texto para trazer uma resposta para aquilo que eu quero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma hermenêutica desse texto. E lembrando que eu tenho que olhar o contexto para me ter uma visão de o que realmente o texto está dizendo. E é isso que a gente vai fazer agora. Hermenêutica do hino. Lembrando que ele pegou apenas uma parte, né, o refrão ali do hino. Ele teria que pegar bem antes para entender o que o hino está dizendo. O hino diz a seguinte coisa: bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pessoal, vamos entender o que é que este hino está dizendo. O hino já deixa bem claro: os pecadores remidos. Ele está falando de pecados. Se eu estou falando de pecadores, eu estou me referindo a pecados. Então, as pessoas aqui são lavadas dos seus pecados. Não é que está dizendo em que é cor, raça, tribo, língua, nação, não. Ele está falando aqueles que se convertem a Jesus, seja ele de qual raça, língua, tribo, nação ele for. Está falando de um contexto geral das pessoas. Aqueles que são remidos pelo Senhor. E aí eles recebem isso no sentido espiritual, vestes novas. Tá certo? Então, quando nós vemos isso aqui, nós temos que buscar o sentido do que realmente o texto está dizendo. E não pegar uma parte isolada para tentar trazer ao meu entendimento conforme eu quero. Então, eu acredito que ele deveria ter dado essa analisada primeiro. O texto não está trazendo uma crítica racista. Ele está falando de pessoas que pecaram e foram remidas. E este sangue é que lava, é que purifica, é que transforma. Então nós temos que fazer essa pequena análise. O texto não está falando de cor, de uma veste escura e uma veste clara. O texto está falando de pureza, de limpeza, de purificação. E não o sentido de cor, tá certo? Então eu acredito que ele acabou aí esquecendo esse detalhe. E aqui o que a Bíblia diz a respeito disso? Vou pegar duas versões do mesmo texto, tá certo? Versão NVI, Isaías 1:18 diz assim: venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. O texto está falando de pecados e não de pessoas. Segundo texto, na versão ARA: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Você está entendendo?
A Bíblia deixa claro isso e o autor se baseou no texto bíblico para criar o hino. Ele não teve esse pensamento de criar algo nocivo. Eu vou criar um hino racista para ofender as pessoas no século vindouro. Não era isso, tá certo? Pecado ou cores. Vamos entender outro texto bíblico. Salmo 51, escrito pelo rei Davi. Nós sabemos que Davi escreve esse salmo depois de haver pecado contra o Senhor, ter feito algo que desagradou a Deus, algo que lhe trouxe ali uma tristeza para o Senhor. E Davi vai perante o Senhor e no capítulo 51, no verso 2 e 7, ele vai dizer o seguinte: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi não estava dizendo, lava-me da minha culpa, purifica da minha culpa. Davi sabia que era pecado. Verso 7, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi está falando de uma questão espiritual. O hino também fala disso. Mas como é que eu vou entender algo espiritual se eu não estiver dentro de uma dimensão espiritual? A Bíblia diz que aquele que anda em espírito entende as coisas do espírito. Agora, se a pessoa está numa vida carnal, ela nunca vai entender o lado espiritual, o campo, a atmosfera espiritual que está em nossa volta. Ela nunca vai entender isso. A palavra de Deus nos diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não descreve tipos de pessoas. O texto diz pecadores. E quem é o pecador? É aquele que reconhece os seus pecados, aquele que reconhece as suas falhas e reconhece que precisa desse perdão para ter uma vida pura, para ter uma vida limpa, para ter uma vida santa perante o Senhor. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no verso 7, ele diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é isso que nós temos que entender. Nós estamos falando de um contexto espiritual e não de um contexto físico. Tá certo? Então o que acontece? Não está falando de cor de vestimento ou coisa parecida. Teve até um pessoal que brincou nas redes sociais e disse assim, olha, se aceitar Jesus mudasse de cor, né, Michael Jackson teria aceitado Jesus, não teria feito todo o processo de tratamento. Mas nós não estamos falando disso aqui, pessoal. Nós estamos falando de algo espiritual. Então, se eu ando na luz, eu vou ter a visão espiritual. Agora, se a minha vida está em trevas, eu não vou ter essa visão. Tá certo? Então, o que Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então está falando de purificação de pecados, tá certo? Venho aqui falar de uma declaração a qual ele fez. Eu não estou aqui querendo falar da vida dele, a vida dele pertence a ele, ele deve levar a vida como ele acha e entende que deve levar. Mas a minha, eu também tenho que ter esse pensamento. E eu entendo o texto dessa forma, entendo o hino dessa forma, vou continuar cantando nos nossos cultos de Santa Ceia. Por que não? Eu sei que não está ofendendo ninguém, eu sei que não está agredindo ninguém. Tá certo? Então, o que eu quero pedir para você, olha, pela vida dele, tá? Não precisa criticar, apontar. Nós estamos apenas aqui mostrando uma declaração do que ele fala, do que o hino fala e do que a Bíblia fala. Tá certo? Nosso compromisso é com a verdade, que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar, guardar de todo mal. E até o próximo vídeo.